episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é assim, ó, do meu coração. A gente vai falar sobre numerologia. Como usar a numerologia a seu favor. Vocês não têm ideia, aliás, eu também não tinha, de como os números são poderosos. E eu passei a conhecer esse assunto através de minha convidada Rosângela Oliveira. E a Raquel também, porque a gente não é boba nem nada, né? Sim. E uma vez que a gente começa, meu Deus do céu, é um caminho sem volta. Mas antes de apresentar as minhas convidadas mais que especiais, que já ganharam suas canecas lindas do Papo com Nutri. Tchim, 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 tchim. Tchim, tchim. Saúde! Eu quero me apresentar. Eu sou Jaque Vidal, eu sou mulher, mãe, empreendedora, e minha maior missão é fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui hoje, conectar pessoas. É isso que eu amo fazer. Sejam bem-vindas ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Bom, eu nem me atrevo a te apresentar, Rosângela. Imagina. Eu quero que você me fale de você, quem é você, seu nome e sobrenome. Assim, eu fico até envergonhada, né? Coisa que eu não sou, que vocês me conhecem. Mas quando vocês começam a falar de mim assim, né? Eu fico até, bate um pouquinho de timidez, né? Porque, assim, é muita responsabilidade, né? E eu me sinto tão honrada em ver vocês falarem o quanto a numerologia está dando suporte, né? Está cuidando da vida de vocês, está orientando vocês, né? Eu fico muito feliz com isso, porque seu papel é conectar pessoas e o meu papel é dar ferramentas para que essas pessoas se fortaleçam, vejam o seu lado belo, o seu lado maravilhoso, né? Os caminhos que tem e como auxiliar a trilhar esses caminhos, né? Seguir em frente de uma forma muito próspera, muito positiva. E não é só a prosperidade financeira que eu olho uma prosperidade de estar bem, né? De você estar bem. E é isso que eu busco fazer com a numerologia, né? Quando eu conheci a numerologia, ela fez isso comigo. Foi muito bom, né? E eu falei, por que não? Né? E aí são 20 anos, mais ou menos, nessa caminhada, né? Me conhecendo através da numerologia também e auxiliando as pessoas. Consegue ver o olho dela brilhando daqui? Sim. Não é? Muito bonito. Eu sou apaixonada pela numerologia. É assim, de verdade, né? A gente estava lá em cima, brincando, antes de entrar aqui, né, e conversar. Mas estar aqui me emociona. Eu sei. Né, onde a numerologia me trouxe pessoas que eu conheço, situações que eu me coloco com a numerologia. Então, assim, e ver que se eu estou aqui é porque, de alguma maneira, eu dei suporte, eu dei acalento, eu dei colo. Acolhimento. Acolhimento através da numerologia, né? Então, gente, olha como isso é bacana. Né? Exatamente. Olha como você se sente útil, né? Como você se sente feliz por esse momento. Vocês reparem que quando a gente fala de propósito, o nosso olho brilha, o coração fala mais alto. É algo muito de dentro para fora, né? Jamais esperava me emocionar. Já no toda a minha maquiagem, já no começo. Vai estragar toda a minha maquiagem. Podcast. Né? E aí ela me apresenta assim, de uma forma que a gente se conheceu tão assim, inesperada, né? Tão assim, no susto, né? Vem aqui, era um outro projeto, vem aqui, não conhecia, entra ela, esse jeito light dela, né? Olha isso aqui, tá? Essas coisas assim, cheia de braço, cheia de mão. Então, aí a gente foi conversando, foi se criando um vínculo. E assim, ela me traz para cá, no meio de pessoal da saúde, né? Feras, né? Estão aqui hoje. E aí, assim, eu me sinto muito honrada. Mas é muito lindo, assim. A Rosângela já é o terceiro projeto meu que você cria, junto comigo de nome. Ai, não sei. Assim, o Papo com Nutri hoje existe, e quando eu tive a cabeça na minha ideia, a ideia na minha cabeça, eu já mando logo para ela. Rosângela, fala para mim, esse nome, né? Dá certo? E aí ela fala, já que isso é isso. Então, Rosângela, a minha gratidão para você vai ser sempre porque é um autoconhecimento. Na verdade, o meu mergulho para autoconhecimento começou nos últimos 2 anos. Eu comecei a me aprofundar mesmo em terapia, e a minha terapeuta, ela é astróloga,
E aí legal. eu comecei a olhar para isso e eu comecei a me ver por dentro. E aí surgiu a Rosângela, porque nada é por acaso. Sim. Tudo é uma verdadeira intuição, né? E as coisas... São E as conexões. E são as conexões, as conexões. E aí eu já me vi na numerologia, astrologia. Eu falei, meu Deus, vou virar uma feiticeira. Me chamam de bruxinha. Te chamam de bruxinha? Raquel, quero que você se apresente, gente. Raquel é uma gata. Ai, gente, imagina. massoterapeuta crossfiteira. De raiz. De raiz. 5 da manhã. Ai, gente, E olha joga quem a barra estiver pra ouvindo aí do cima. CrossFit. Vão tudo achar que eu sou RX, mas eu não sou. Vocês têm. Eu sou scale. Mas tudo bem. Conta Bom, pra gente, quem é a Raquel Umbi? Pois é, Raquel Umbi, na verdade, é Raquel Umbelina de Souza. E se tornou Raquel Umbi por conta de Rosângela. Sim. Já a gente vai falar o porquê disso. E tô muito feliz, Jaque, assim, pelo seu convite. E feliz também de estar entre mulheres, sabe? Sim. E assim, para você ver que a força que a gente tem, né? Quando a gente se une, né? E a gente vê, assim, que cada uma em sua área e tendo sucesso e tendo a sua representatividade. Eu acho que esse podcast vai ser bem interessante, assim, acho não só para nós, né, e até para a gente se conectar, mas também para as pessoas que estiverem ouvindo e que são mulheres também e que mesmo sendo nutricionistas, elas também são empreendedoras. É isso. Então, acho que vai ser bem interessante a gente Não conversar. só sendo massoterapeutas também, tudo. 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 Eu acho que quando a gente fala de mulher hoje, a gente pode falar de tanta coisa, né? Sim. Sabe o que eu acho a grande diferença? Com todo respeito aos homens, né? Com todo carinho, porque eles é tudo uma junção, Sim. né? Eu acho que o lado da mulher, quando ela se destaca, seja na área que for, é porque ela traz uma gama de emoção, né? Ela traz uma gama muito forte do sentir que a mulher tem, né? Então, o que a gente faz com conhecimento, com técnica, usando a inteligência, a gente também coloca assim, a paixão. Sim. Isso é uma característica que eu acho que é única Bem da feminina. mulher. Isso os homens não conseguem, são mais práticos, mas são necessários, né? Assim, é importante que exista essa praticidade, porque senão de repente a gente também viaja demais, né? Nos sonhos, nas fantasias. Então, essa praticidade, essa lógica do homem, às vezes nos centra, nos traz, né? Mas esse campo da emoção, do sentir, eu acho que faz a grande diferença quando a gente se projeta. Rô, você sabia que 95% das nutricionistas são mulheres? Mas eu acho que na massoterapia também não é diferente, viu? É. Porque a maioria das massoterapeutas ou massagistas são mulheres também. E existe um certo preconceito com o homem massoterapeuta. Assim como também existe um preconceito com o massoterapeuta mulher, porque eles acabam, às vezes, confundindo para um outro lado que não profissional, né? Sim, sim. Mas você não nasceu massoterapeuta. Não. Eu quero saber, assim, ó, de trás, Raquel. Porque a gente tem uma história um pouquinho parecida. Eita, prepara o podcast aí que vai ter, vai ter Conta bastante assim, gravação. Senta que lá vem a história. Conta assim pra gente. Quando foi o seu chamado? Sabe o chamado? Sim. Sabe assim, o porquê, o propósito. A gente tem conversado muito aqui no podcast de Sobre propósito. propósito. E quando a gente fala de propósito, né, nem sempre... o propósito, ele tá sempre aqui dentro. Mas ele nem sempre aflora na hora Desperta, né? certa e desperta na hora certa. Às vezes é preciso indas e vindas para o propósito acontecer. Sim. Às vezes acontece algo que você acha que é horrível, que é um problema, que foi o meu caso. Eu fui demitida do mercado financeiro. Eu falei, e agora? Para onde vou? Né? E aí você se sente obrigada, mas isso foi um chamado de Deus. Sim. Quando foi o seu chamado? Então, vamos lá, né? Para vocês que não me conhecem, né, eu vim do mercado financeiro, minha primeira formação é engenharia de produção. E a minha vida inteira foi em mercado corporativo, né, tanto financeiro, fazendo investimentos de shopping center. E antes de falar, né, assim, da minha transição, é importante, acho que eu frisar um pouco assim, a respeito do propósito, sabe, Jaque? Porque, assim, a minha visão que eu tinha de propósito é que era uma coisa muito grande. Ah, tá. E aí, às vezes, o propósito é uma coisa pequena, né? Que, assim, às vezes na nossa cabeça fala assim, nossa, mas eu vou fazer tal coisa,
meu Deus, mas será? E acho que talvez, né, Rô, não sei se você passou por isso também, quando você começou a estudar numerologia, se você teve um certo preconceito, né, do tipo assim, nossa, mas numerologia, será que isso, tipo, vale a pena? Será que é importante? Não, porque como vocês viram no início do podcast, eu sou pura emoção, né? Quando eu conheci, eu falei, é isso. Já saiu na paixão. É minha vida, amor à primeira vista. Tá vendo então, como é diferente? Eu não passei por esse processo. Porque, assim, quando eu comecei a passar pelo meu processo, assim, rolava um preconceito das pessoas, mas rolava um preconceito meu mesmo. Interno, assim, do que as pessoas iriam achar no momento que eu fizesse uma transição de carreira para essa área que eu tô hoje. E aí eu tive um conflito muito interessante, assim, interno e forte, que eu cheguei a ter depressão também por conta disso. É mesmo? Porque começou em 2017. 2017 foi há 5 anos atrás, né, mais ou menos. E eu fiquei nesse processo 2 anos, relutando. Então, assim, quando eu já estava no mercado financeiro, eu já estava nesse ponto, porque eu cresci muito rápido. Sim. Eu cheguei num momento que eu falei assim, mas é isso que eu vou fazer da minha vida? Tipo, qual o propósito, né? E eu comecei a me questionar por N motivos. Primeiro porque eu via que eu estava gerando mais dinheiro para quem tinha dinheiro. Sim. Eu não sentia que eu estava deixando alguma coisa no mundo. Sim. Sabe? Fazendo alguma coisa que melhorasse o outro, melhorasse uma comunidade. Qualquer coisa que fosse isso para mim fazer me dava mais sentido. São seus valores. São os meus valores, né? E aí foi muito engraçado, assim, que nesse período também, como eu vim de uma família mais humilde, eu lidava com investimentos muito altos, assim, eu comecei a perder um pouquinho dos meus valores e achar que eu estava vivendo num mundo que não era meu, né? Que eu estava vivendo no mundo ali dos investidores. E aí eu fui para um convento, fiquei 1 semana no convento. Gente! Falei, minha filha, sinto que ela veio chocada. Fiquei 1 semana num convento, vivendo com as freiras, para tentar resgatar um pouquinho da minha essência. E aí foi muito bom, e ao mesmo tempo que foi quando deu esse bug na minha cabeça, porque quando eu voltei, eu falei assim, gente, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Assim, eu preciso de dinheiro para me sustentar, preciso de dinheiro para pagar minhas contas, mas assim, qual que é... Sabe? O que vai me dar dinheiro e vai me dar propósito junto? Porque eu pensava assim, já que, tipo, se eu morrer hoje, o que eu fiz? Sim. Sabe? Qual que foi o legado que eu deixei? A menina que trabalhava loucamente até as 4 horas da manhã? Que diferença que eu fiz na vida de alguém? Sim. Né? Então, isso me deixava assim... Aí eu comecei a entrar num conflito do tipo, tá, mas aí o que eu quero fazer? Né? Eu não sabia. Você não sabia? Não sabia. Não sabia. E aí eu comecei também, entrei num processo de autoconhecimento, entrei num processo de terapia para tentar me conhecer e tentar entender aquilo que eu gostava, aquilo que às vezes eu comecei na infância e as coisas se perderam. E aí, quando eu fui ver, na verdade, quando eu era criança, eu fazia massagem de todo mundo em casa. Olha! E na minha família inteira. Todo mundo. E quando eu comecei a trabalhar, eu descobri, né, minha irmã me apresentou a drenagem linfática, e aí isso foi aos 19 anos, e desde então eu não parei de fazer sessão. Então, assim, eu viajava muito a trabalho. Então, cada lugar que eu ia, eu tinha uma massoterapeuta, eu tinha uma massagista para cuidar de mim. E aí me surgiu aquela ideia em 2017, assim, passou. Falei assim, por que não se tornar massagista? Sim. Aí eu falei assim, Raquel, você tá ficando louca. Você, pelo amor de Deus, imagina, você já é gerente, e aquela coisa, né, do ego. Porque, assim, gente, eu já me vi assim, já tava num status... O ego confunde a gente, né? Demais, a gente tem que tomar um cuidado. E aqui, já que eu tenho 2 problemas, porque, assim, na época, né, era o ego, e o segundo era tentar agradar todo mundo. Sim. E menos tentar me agradar, né? Porque a gente não consegue agradar todo mundo. Sim. E aí, nesse momento, isso foi em 2017, entrei nesse processo, nesse conflito, onde a ideia vinha, voltava, e aí eu mudava de empresa, tentava mudar de área, estando mais ou menos assim, né, com uma certa estabilidade, até que no final de 2018 fui demitida. Quando a gente não tem coragem, né? Tem sempre alguém para dar empurrãozinho, né? Deus vai lá, manda tô aqui, minha filha, sua grande oportunidade. Vai. Que é aquela coisa, né? Às vezes, assim, as coisas acontecem na nossa vida, a gente não consegue entender o porquê.
E aí, se a gente não tá aberto, assim, né? Os sinais a gente fala assim, caramba, me ferrei, meu Deus do céu, perdi o emprego. E nananã. Já e, no verdade, Rio, Raquel? Você já estava no Rio? E aí, é uma grande oportunidade. Sim. Bom, aí nesse inteirinho eu falei assim, bom, olha só, você perdeu, você tem a opção, você tem 2 opções, né? Procurar e voltar, né, para o mercado de trabalho, só que já era aquela coisa sofrida já, que assim... eu passei por isso também. Sofrida. Assim, eu sempre entreguei o que eu precisava entregar, porque eu sou comprometida, eu sou responsável, mas assim... Falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Não é possível passar o resto da minha vida, tipo... Porque, para mim, o trabalho é uma coisa muito importante. Sim. Assim, para mim, isso é meu estilo de vida. O trabalho é uma coisa que complementa. Eu não me vejo sem trabalho. Sim. Então, eu precisava de alguma coisa, assim, que eu falasse... Não, eu estou trabalhando, mas, assim... Sabe? Tem um porquê por trás. E aí, eu falei assim... Bom, você pode se arriscar, né? E fazer o curso e ver no que vai dar. E aí, foi um processo, assim, muito doido. Porque... Para eu contar para os meus pais, assim, do tipo, oi, gente, tudo bom? Tô largando engenharia, é isso aí? Não vou mais procurar emprego. Tô longe de casa. E assim, meus pais, eles sabem o quanto que eu sou responsável. Minha mãe, na época, falou assim, meu Deus do céu, minha filha, mas o que você tá fazendo? E meu pai, assim, ele já via que eu tava num processo de sofrimento mesmo, porque... Eu tive depressão e tava assim, aquela coisa assim, sabe, agarrada. Ele falou assim, não, filha, vai, você tá em condições de arriscar? Vai. E aí fui. E aí foi muito, assim, surreal, já. Eu acho que é esse sentimento libertador. Nossa, e assim, gente, eu não sei... É que eu não quero ser lúdica também, né? De falar assim, nossa, só tem coisas boas e perfeitas. Perfeito. Não quero... trazer isso para cá, mas assim, aquilo que eu estava vivendo, aquele aprisionamento que eu estava vivendo, depois que eu fiz essa transição, assim, as pessoas que estão próximas, elas se assustam, assim, sabe? Do tipo, meu Deus, você, em pouco tempo, você já fez tudo isso? Eu falei, aham. E aí era uma coisa assim, onde aí realmente eu comecei a lidar com preconceito, né, das pessoas... mais próximas, assim, do tipo, diretoras de empresa que eu trabalhei, achando que eu estava passando necessidade, se eu estava precisando de emprego, por que eu estava fazendo massagem. Eu falei, não, é porque eu gosto mesmo. Eu acho que ela tocou num ponto que é tão legal, porque é transformação, né? E quando a gente transforma, a sensação é de liberdade. E olha que bom a gente sentir isso dentro da gente sozinha, sem se importar com o que o outro está pensando. Nadinha. É tão seguro, né? É tão... É por isso que você falou, eu não quero parecer que tipo, é uma utopia, mas desculpa, é foda pra caralho. É muito. A sensação que tem, que dá, é algo que não tem explicação. Não que não haja dificuldades, porque elas existem. Claro que tem, todo mundo tem. Mas é prazeroso. Porque eu acho assim, ó. Quantos anos você... Pode perguntar. Pode. Quantos anos você Eu tem? até esqueci aqui agora. Eu fiz 38. 38. Esqueci. Eu olho pra ela, porque ela calcula minhas coisas. E você? Tenho 32, fazer 33. Ai, que baby. Não, é só pra entender um pouquinho de geração, né? Se alguém perguntar a minha idade aqui, não vai sair bem. Não, Rosângela, não vou perguntar. Senão vai que eu perco as minhas numerologias aqui e começa a fazer Não tem problema não. Eu só tenho 62 bem assumido. E feliz. Não, porque assim, já o que acontece? Eu vejo muito as gerações, né? E a gente veio de uma geração onde os nossos pais falavam assim, olha, você tem que se formar na faculdade, você tem que fazer tais profissões, né? Existem, né? Sim. Tipo, vai ser engenheira, vai ser administradora, vai fazer faculdade de Direito, vai fazer uma faculdade de Medicina. E aí você escolhe aquela profissão como sendo aquela coisa assim eterna, né? Tipo, meu Deus, agora você vai entrar na sua faculdade e você vai ter aquela profissão pro resto da sua vida. Sim. E aí você entra numa caixinha onde, né, pelo menos a nossa geração foi colocada que, tipo, você vai ter que trabalhar numa empresa ou então você vai prestar um concurso público e você vai ter estabilidade. E ali, assim, vejo, assim, né, meus pais e pais de amigos, assim, que passaram anos em empresas e foram aposentados e tudo. Eu acho que isso é muito da nossa geração, assim, né? Muito. Tanto que você vê essa geração nova vindo. Assim,
É claro que sempre vai haver um conflito entre gerações, né? Que a gente fala assim, meu Deus. Que aí você vê assim que é um pessoal assim mais livre, que é um pessoal que quer descobrir o que quer da vida, que não tá aqui por obrigação. Isso. Que, sabe? Que é um pessoal que já vem com umas desamarrações que a gente vê aqui toda colocada numa caixinha e assim, no momento de transição, a gente acha que é só aquilo que tem pra nossa vida. Sim. Né? Tipo, não, você perdeu o emprego, foi mandar embora. Não, então agora você vai procurar emprego de novo. Mas você não pode tentar alguma coisa? Não. Eu também tinha muito essa coisa arraigada. Então, assim, pra mim, tipo, quando eu fiz a transição mesmo, assim, foi uma coisa muito, muito diferente do que eu imaginava pra mim na minha vida. Sim. Ao mesmo tempo, quando... Eu não sei, né? Talvez acho que é assim quando a gente encontra o amor da vida, né? Que você fala assim, meu Deus... Era essa pessoa e veio assim, desse jeito. Eu imaginava um príncipe, mas é ele. Veio assim, desse jeito, mas ao mesmo tempo é tão perfeito. E é assim que acontece, assim, tipo... essa sensação que você teve. De me encontrar, assim, de falar assim, meu Deus, é isso. Sabe? É isso. E a cada atendimento que eu faço, e não só isso, assim, depois as outras portas que foram abrindo pra mim, eu vejo assim, sabe? Se eu morrer hoje, eu tô muito feliz. Não que eu quero morrer, tá? Mas assim, se eu morrer hoje, eu tô muito feliz, porque assim, eu sei que, igual a Rosângela, que fez a diferença, tipo, na nossa vida, eu tenho clientes que eu falo assim, cara, não, essa pessoa, tipo, entrou na minha sessão chorando, triste, tá saindo daqui bem, tá sendo leve. Sim. Então, eu tenho essa sensação, assim, que mesmo que eu tenha somente 2 mãos, e eu tenho um horário, né, limitado, que eu tenho 24 horas no dia como qualquer ser humano, eu sei que eu consigo fazer diferença, né, na vida de alguém no meu dia, e isso pra mim é o que importa. Mas deixa eu... Posso dar um palpite nessa história? E assim, eu acabo lidando com muita gente, né? Sim. E gente de um leque muito grande, né? De pessoas, de profissões, enfim. E eu acho assim, nada acontece por acaso, né? Hoje, a Raquel ter feito essa parte engenheira de produção, o quanto auxilia ela, o quanto dá suporte a ela para ela se organizar no que ela faz hoje. Porque ela, a Raquel, em um pequeno tempo, que para mim isso está muito ligado ao prazer que ela faz, ao estar feliz, ao ter se encontrado. E a gente acaba passando isso no nosso trabalho, não tem jeito, né? Mas assim, ela em um pouco tempo, ela fez um crescimento, ela fez uma curva de crescimento muito grande na vida dela. Mas como organizar isso? Sim. Né? A Raquel é do meu time, tem dias que a gente dorme 4, 3, 5 horas por noite para poder dar conta, porque a gente não pode, a gente não tem como delegar. Isso tá na numeração do nome dela, Rosângela? Sim. Tá. Então, assim, mas ter passado por essa etapa, né, foi de grande ajuda para a etapa que ela está hoje. Organizar a logística que ela faz, toda essa coisa assim, dar um suporte para fortalecer essa massoterapeuta que ela é hoje. Perfeito. Eu tenho uma cliente, ela é de São Paulo, e ela ficou 10 ou 15 anos trabalhando como engenheira, ela fazia ponte no mundo inteiro. Tá? Então, ela é uma pessoa, uma engenheira de nível internacional, fazendo pontes. Um dia ela falou assim, não aguento mais. Chegou pro marido e falou assim, eu quero pedir demissão. Você imagina uma mulher que faz pontes, que é chamada para fazer ponte no mundo. O know-how dessa mulher, né? E ele foi uma discussão e tal, mas ele falou assim, tá bom, você quer isso. Quando ela chegou em casa para contar para os pais, o pai dela falou assim, e olha o que ela queria ser. Eu não criei filha para ser artista. Olha. A arte estava latente dentro dela. A arte estava muito forte dentro dela. Ela falou assim, eu já fiz tudo que eu podia fazer em termos profissionais para agradar meus pais, até para me autoagradar, né? O ego, o orgulho de chegar no patamar que ela chegou. E ela larga tudo pela arte. Palco. E aí eu fui colocando, foi quando eu a conheci, nesse momento de transição. Como é que é seu trabalho nisso, Rô? Por exemplo, a pessoa chega para você e fala, Rosângela, quero largar tudo, tô sentindo isso, quero fazer isso. Como é que entra o seu trabalho? A coisa entra assim, primeiro eu vou analisar o potencial que ela tem para isso. Certo. E ela nasceu como artista. Ela foi vetada porque... Mas explica, por que ela nasceu como artista? Os números que ela tem. Né? Os números que ela possui é o número da arte, da criação, das ideias, mas ela vem de uma família tradicional de São Paulo, né?
E a família jamais iria aceitar ter uma filha artista. Inclusive, ela conta para mim que, quando criança, o pai e mãe falavam assim: você pode fazer arte assim pra gente. Quando tiver a família toda reunida, você pode fazer o seu teatro, você pode. E ela escrevia, ela fazia tudo e ela apresentava o teatro para a família. Fora disso, nem pensar. Olha isso. Né? Então ela larga tudo isso, estava tudo lá. Então, assim, mais uma coisa que a gente pontuou, nós trabalhamos muito tempo juntas, né? Que a gente pontuou junto, falei, o quanto foi importante essa engenharia. Sim. Onde ela guardou recursos, Sim, porque ela já tinha uma certa idade para entrar na arte, né? Sim. O quanto ela guardou recursos, o quanto ela tem a lógica, porque eu lido com artistas, Sim. né? E uma das coisas que o povo que é artista, eles falam, assim, eles têm muita fantasia, muita criação. E como administrar, gerenciar, porque é um trabalho. Sim, perfeito. Né? Então, ela já trazia isso. Então, assim, eu vejo assim, esse momento de transição seu, né, que eu cheguei mesmo ali, né? Chegou em qual momento, Rô? A Rosângela chegou em 2019. No caos. No caos. E foi um caos. Olha, já que se eu te contar... Porque assim... vou tentar ser breve, tá? Conheci a Rosângela através da indicação de uma amiga minha, nutricionista. Olha aí. Não existe coincidência. Não, né? E aí, o que aconteceu, né? Quando eu fiz a transição de carreira e comecei a atender, eu sublocava no consultório da minha nutricionista, que é a Manuela Rangel. E aí eu atendia lá 2 dias da semana, né? Quando ela não estava em atendimento, eu sublocava e fazia meus atendimentos de massagem. E ela me ajudou muito, porque ela me indicou muito paciente dela, tudo. E também sublocava num outro local no centro da cidade. E depois eu fazia home care. Home care é quando a gente leva a maca, tudo para a casa da cliente. E aí, porque assim, eu sempre fui muito lógica, né? Como a Rosângela fala. Então, assim, eu nunca... eu não falei assim, não, vou fazer a transição de carreira, agora eu vou abrir um espaço, eu vou fazer a reforma no local. Não. Ela não tem 5, não? Tá. Porque a Jaqueline iria fazer o quê? Vou fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo pensado, tipo, passo eu falei a assim, passo. Cara, como é que eu vou, né? Assim, primeiro, se não der certo. Perfeito. Porque eu tenho um investimento atrás, né? Vou ter que montar um espaço. Eu não tenho clientela, então, com certeza, nos primeiros meses eu não vou pagar essa conta com o dinheiro que vai entrar das clientes. Então, eu não vou ter um payback em cima daquilo, entendeu? Sim. Então, assim, eu falei assim, cara, então eu vou fazer o seguinte, vou sublocar, porque eu pago quando eu uso. E quando eu vou na casa da cliente, eu tenho o custo do transporte. Nutria. Esse papo aqui pode ser muito para você, hein? Para falar sobre sublocação. Sim. Façam conta. Façam conta. Inclusive, então, eu vou pedir para vocês, para quem tem qualquer tipo de dúvida com relação a isso, comenta aqui no vídeo. Isso é muito importante. Porque tem que fazer conta, porque muitas meninas têm medo de começar porque acham que não tem consultório, que não sabe como. Existe sublocação. Mas muito. Existe fazer conta de E tem nutricionista que atende em casa também, que é um serviço também diferenciado, né? Muitas vezes assim, personalizado ali para a pessoa. E eu vou abrir um outro parênteses aqui, a gente já está nos colchetes aqui. Porque é o seguinte... quando eu fui fazer transição de carreira, né, a massoterapia também está dentro da área da saúde. Eu comecei antes de tudo, porque eu falei assim, tá bom, decidi que eu vou fazer, agora a gente precisa avaliar o mercado, né? Então, assim, vou tentar entrevistar algumas massoterapeutas, esteticistas, para ver como que funciona o mercado, quanto que elas estão faturando mais ou menos, para eu conseguir me planejar e fazer um planinho de negócio. Aí, o que aconteceu? Eu perguntava para as pessoas, já que falava assim, quantos clientes você atende no mês? Não faço ideia. Aí eu falei, mas quanto você fatura? Assim, não precisa me falar assim, mais, né? Porque às vezes a pessoa não queria falar. Ela, não, tem mês que eu fico no vermelho, tem mês que eu fico no azul. Eu falei, quando você fica no vermelho, você faz o quê? Fica no vermelho. Eu falei, mas você não tem uma projeção? Você não está vendo que você vai ficar vermelho no final do mês para você conseguir, sei lá, fazer uma promoção, fazer um marketing diferente, para você atrair mais cliente, mais paciente? Olha o quanto a engenharia de produção foi importante. Foi, porque eu falava assim, gente, mas como é que pode? Mas aí depois que eu fui entender, porque assim, o profissional da área da saúde aprende a lidar com a saúde do ser humano. É isso.
né? É isso. Aí sai um médico, sai uma nutricionista, ali formado um fisioterapeuta, né, da faculdade, e não sabe que para você alugar um espaço você tem um custo fixo. Exatamente. Você tem uma folha de pagamento. Luz, Você tem luz. Quanto que você tem que cobrar na consulta para você conseguir pagar? Quantos clientes você precisa atender para você conseguir pagar essas contas fixas? E além disso, você tem um investimento. Então, você tem um aporte ali de capital. E aí eu comecei a... Mas eu só aprendi isso que ela está falando agora porque eu fui esse profissional. Quantos mapas você fez? Quanto você faturou? Não sei. Não sei. Eu saía produzindo. Eu não sei. Eu fui aprender isso agora, há pouco tempo, onde eu fiz um trabalho para uma coach de curiosidade, assim, falei do nome dela, ela falou assim, quero conhecer isso. Aí eu fui, fiz um trabalho com ela, bati um papo com ela sobre numerologia, aí ela falou assim, posso te apresentar o meu trabalho, o que é coaching? Aí eu falei, pode. E aí é que ela me despertou para esse lado que, assim, é legal numerologia, eu amo o que eu faço, eu dou suporte, mas eu tenho que me organizar com isso. Sim. É muito... Então, mas eu fui aprender agora, quer dizer, 20 anos, mas eu fui aprender agora. E o quanto isso, agora somado a isso que você está falando, o quanto isso me dá mais tranquilidade para eu trabalhar. Perfeito, é isso. Porque, assim, eu tenho uma coisa linda na minha casa, maravilhosa, que tem 4 anos, que eu amo de paixão. Nossa, uma delícia! Que eu amo muito. E, assim, não abro mão de estar com ele durante o dia, cuidando. Com isso, me sobra muito pouco tempo de produção. Sim. Então, é quando ele está à tarde na escola. E eu amo trabalhar de madrugada. Mas tem dias que eu posso me programar e falar assim, hoje eu vou só até as 3, porque hoje eu tenho essa planilha. Hoje eu tenho essa organização. Tem dia que eu falo assim, não, eu preciso virar. Eu preciso ver o dia clarear. Sim. E aí eu vou lá e eu sei que eu tenho que dar esse suporte. Porque isso te dá tranquilidade. Sim. E não é só isso. Por exemplo, ontem... Eu fui dormir às 4 porque ontem eu soltei o mapa de uma bebê. Porque bebê pode acontecer tudo, gente. Pode nascer de uma hora para outra, né? A mãe grávida e tal. Então, passa na frente de qualquer um. Quando chega, assim, já chega com gravidez adiantada, passa na frente do que tiver, porque eu entrego logo. Para que a família pense, para que a família... E assim... Quem me garante que vai entrar no trabalho de parto, que vai ter alguma coisa? Então, assim, e essas coisas, que é isso que você trouxe da sua primeira formação, eu fui aprender mais tarde. E que eu digo aí para o teu povo, né, que da nutrição, que isso dá uma tranquilidade de trabalho. Pois é. Você entrou num assunto, posso fazer um link, Rô? Pode. Às vezes muita gente que está aqui não sabe ainda de numerologia. Eu queria que você falasse para a gente como é que a numerologia retrata as nossas áreas da vida, sabe? Então, assim, exemplo, eu tenho meu nome, eu tenho meu sobrenome e tenho minha data de nascimento, né? Como é que... Porque a Rosângela, gente, só para vocês terem ideia, ela anda somando tudo. Então, a gente estava ali em cima... É uma calculadora ambulante. A gente estava ali em cima, aí ela pegou o nome do estúdio, somou, falou isso. Então, ela já anda com uma calculadora ambulante. E hoje, para contratar... Raquel, você sabia que hoje, para eu contratar um funcionário... Rosângela. Os funcionários da Jaqueline vão saber que passam tudo. Passam todos os nomes. Mas todo mundo que eu vou entrevistar, mando para ela também. Então, passam todos os nomes na mão da Rosângela. E vou te falar, é batata. Né, Rô? Teve até muito interessante que eu falei assim... Ele é preguiçoso, eu usei algum adjetivo. E aí você falou, ele disse isso. Não, ele é egoísta. Aí ela falou assim, ele disse isso na entrevista pra mim. Não, esse foi muito impressionante. Ele falou assim, eu falei, tá, me conta assim, algo seu que você acha que você precisa melhorar. E tá tudo bem, gente, todo mundo precisa melhorar. Sim. Eu sou muito egoísta. Aí ela me grava um áudio, olha, Jaqueline, ele é isso, mas... A parte, né, a desenvolver dele, porque ela é muito delicadinha, né, gente? Sim. A parte a desenvolver dele é que ele é egoísta. Eu falei, meu Deus, ele me falou isso. Falei, perfeito, adorei a sinceridade. O pior, Jaqueline, é quando ela fala assim, você me perguntou, né, mas eu tenho que falar, né? Aí você já senta. sabe que é um negócio assim que vai te rasgar, mas aí você fala, tá bom. Senta, você senta que lá vem história. Você fala, tá bom. Então, te respondendo isso aí, eu vou pegar o exemplo da Raquel. Tá. Eu contei, eu abri os conchetes lá, as coisas. Depois quando eu conheço a Rô. Raquel, ela tá em transição e ela tinha acabado, ela já estava linda, né? Já tinha acabado de abrir a sala dela. Não, Rô, foi antes. Você tinha aberto já? Não. Não? Quando fechou a pandemia, você não tinha aberto? Não, já tinha aberto. Quando a gente se conheceu,
eu ia abrir a minha sala. Você fez a numerologia, inclusive, do endereço. Da sala. Isso. Aí ela abre a sala, bonitinha. O que chega? Pandemia. Rapidinho, vamos só fazer um parêntese dessa sala, gente. É a sala em Ipanema. Garota de Ipanema. Então, assim, ela saiu do mercado financeiro e tá dominando o quê? A orla de Ipanema. Que se vê o mar da sala. Que se vê o mar da sala. E, gente, sorry. Raquel, não tem horário. Fui tentar marcar, não tem horário. Entendeu? Conta, Rô, desculpa. E aí, por conta de uma outra coisinha que ela vai apresentar, que eu vou deixar para ela apresentar, ela tá fechando a agenda agora, tá? Ela tá nessa coisa assim, metida desse jeito, entendeu? Reduzindo para se dedicar a outra coisinha maravilhosa que vem por aí. Que eu também vi o nome, tá? Você também viu o nome? É. Gente, para vocês terem ideia, assim, a Rosângela, ela faz nome de artistas, ela faz nome. Então, assim, quando eu pensei nesse link com a nutrição, para mim era, tipo, óbvio. Como é que uma nutricionista que está recém-formada, digo pela minha ex-estagiária Maria Eduarda, que está ali na produção, e ela tem que saber o nome de se apresentar, porque se eu tenho que começar com uma energia boa, por que não? Mas as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que tem essa facilidade chamada numerologia. É o que eu acho. Sabe o que acontece? É que assim, quando a gente vê, tipo, artista, né? Fala assim, fulaninho mudou o L do nome. Isso! Pá, não sei o quê. Ai, que coisa, ficou tão brega esse nome. Aí você fala assim, gente, não é isso. Tem um porquê por trás, né? E assim, da mesma forma que depois a gente vai entrar aqui nos óleos essenciais, eu acredito muito e sinto isso, que tudo é energia. Né? Então, assim, dentro da numerologia, os números emitem energia, e aí, com isso, a gente, assim, e a Rosângela mesma falou quando eu a conheci, né? Porque você até comentou no comecinho desse podcast, assim, porque eu vim de minha terapeuta astróloga. Sim. E a Rosângela falou assim para mim, Raquel, no primeiro áudio que ela me mandou, tudo se conecta. A astrologia tem que conversar com numerologia e tudo vai se conversando. E aí, quando eu fui procurar a Rosângela, que eu estava nesse momento de, enfim, sair das minhas sublocações e falar assim, não, agora eu vou ter meu espaço próprio. E que eu tive muito medo, mesmo que os números me mostrassem assim, minha filha, o que você está pagando de sublocação, você aluga 3 salas da que você... Era uma coisa meio, já estava assim, acima do negócio, mas eu falei assim, não, mas eu tinha esse medo de ter um custo fixo, de talvez não dar conta, etc. E aí... mandei para a Rosângela, que eu já estava nessa minha confusão mental, que, assim, acho que as nutricionistas passam isso, e a gente também que é autônoma, empreendedora, é que muitas vezes a gente não tem ninguém para arcar com a nossa decisão, né? Sim, a gente isso. com nós mesmos. Nossa equipe. A equipe. E aí eu encontrei na numerologia uma forma de um direcionamento. Né? Que não bastou o direcionamento financeiro. Não. Então, assim... É legal isso. É meio que assim... Né? Eu me encosto aqui na Rosângela, ela não sabe disso, mas eu me encosto nela e falo, deixa eu ver aqui como é que tá a energia desse mês para eu fazer tal projeto. Rô, explica, por favor. Nome, olha aqui. Nome, data de nascimento, como é que você reparte por mês. Explica tudo. É meio longo, né? Mas vamos lá, vamos tentar resumir. Assim, mas antes deixa eu falar uma coisa que aconteceu com a Raquel, para pegar esse gancho da Raquel, né? Quando ela vai para essa sala, surge pandemia e ela tem que fechar a sala. Eita! Né? E aí, como ela vai pagar? Como ela vai pagar aluguel, como ela vai pagar as contas, como que ela vai fazer tudo isso. Veio assim, ó. E ela depende, e ela estava assim numa época boa, carnaval, né? Ela estava toda felizinha, estava pegando estrangeiros, sabe? Já convite para ir para a Europa, para fazer massagem. Ela estava assim. Leva, amiga. Não, eu fui atender dona de spa em casa. Olha, gente. Estava assim, maravilhosa. Aí chega a pandemia. E um dos desafios dela, então eu vou começar pelos desafios, eram 5. Naquele ano ou do nome? Naquele momento. Gente, 2020 ela me foi o caos. liga desesperada. Eu falei, Raquel, se vira, meu amor. Se vira, você monta curso, você dá alguma coisa pela internet, você aceita até voltar para algumas coisas do seu trabalho, porque o teu desafio é um 5. Você tem que ter versatilidade. Ela falou, mas tanto assim eu não imaginava. Eu falei, vai dar certo, Raquel, não desiste. Então comecei a ver Raquel postar, ensinar, pega esses 2 dedinhos, aperta aqui que vai dar esse efeito assim. Eu vi Raquel montando grupo para obediente, Raquel. Sou disciplinada. Ela fala que no meu mapa eu não sou disciplinada, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar, mas eu sou disciplinada. Obediente. Sou.
Bom, não vamos expor a menina. Mas, e assim, pegou coisa até da época do que ela fazia, de engenharia de produção, para ela se manter naquele ano de pandemia. Porque você viu que naquele ano, para ela iria encontrar uma dificuldade. Tinha que ser mas daquele o melhor jeito. disso, eu falava assim, Rosângela, mas depois disso aqui vai melhorar. Pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando mais. Ela vai melhorar. Aguenta até seu aniversário. Sim, entende? Então, assim, ela não podia desistir ali. Porque, assim, ela estava no caminho certo. A pandemia foi uma coisa que pegou a todos nós, e cada um com seus desafios. Então, isso é numerologia. Eu usar o nome Rosângela Oliveira, eu vou abrir portas? Também. Mas qual é o teu papel? Qual é o teu trabalho? Como eu na pandemia. Vocês me conhecem e sabem que eu sou 0,000 de internet. Né? Mas quando entra a pandemia, meu desafio era comunicação. E, de cara, 2 amigos falaram: a gente quer fazer uma live com você. Eu falei: o que é isso? Aí eles explicaram. Eu falei: eu não tenho nem Instagram. Eu lembro que as 2 primeiras lives que eu fiz pelo Instagram da minha filha. Sim. E a segunda foi com uma pessoa que eu posso falar tranquilamente o nome dela, que eu sei que eu tenho essa liberdade, que é a Sabrina Schubach, que faz o trabalho do Morar Mais por Menos. Sim. Né? Essa live, a Júlia falou: não aguento mais meu telefone, você tem que fazer um Instagram para você. Porque essa live pegou um campo muito grande. Então, assim, se eu não... Eu ainda pensei, quando eles me chamaram, falei: gente, o que é live? Como é que eu vou falar para o mundo inteiro, sabe? É umas questões assim, eu fiquei nervosa, né? Aí eu falei: bom, vou fazer. Eu tenho que trabalhar comunicação. Então, assim, não você é só... sabia o seu desafio. Eu sabia o meu desafio. Então, assim, quando você escolhe um nome Rosângela Oliveira, que foi escolhido propositalmente, porque o meu nome fala de comunicação... Qual é seu nome completo? Rosângela Conceição de Oliveira Ferreira. Entenderam? Ela escolhe um nome que ela então, quer eu vou contar usar e se apresentar. Vou contar um outro segredinho. Para vocês, eu uso Rosângela Oliveira, mas na capa do meu notebook, na minha geladeira, tem Rosângela Oliveira, só que Rosângela com 2 N's. Porque aí eu faço geral 8. Perfeito. Né? Eu amo 8. Oi, prazer. Amo Nascimento 8. e nome. Gente, por que a gente ama 8? Fala, Rosângela, por que a gente ama 8? Fala, 8 fala. é energia da vitalidade, da lógica, do raciocínio, do vigor, dos empreendimentos, do dinheiro, do destaque. 8 é energia que te põe para cima de uma maneira prática e tendo retorno, né? O 8, ele te dá um retorno. A tua proação vai ser na mesma proporção o teu retorno. Seja financeiro, seja de reconhecimento. Ele é bem justo, né, por causa disso, né? Sim. Agora vem cá. Quando um 8 não tem resultado? Quando um 8 não tem resultado. Nossa, eu me lembrei de uma coisa que é incrível. O 8 é uma energia que ele se apoia. Ele é uma energia que ele te põe em destaque. Seja pelo teu nome, pela tua relevância e financeira, ou pela financeira, ou as 2 coisas. Tá bom. Né? Mas ele precisa se apoiar no estudo, em conhecimento. E estudo, quando eu falo, não é pós-graduação, doutorado. Sim. É se aprofundar naquilo que você faz. E a fé. O 8, ele se apoia numa filosofia de vida. Para mim, enquanto numeróloga, pode ser budismo, pode ser meditar, pode ser yoga, pode ser uma religião. O importante é que você faça uma conexão com valores, com ética, com princípios, com uma filosofia de vida. Porque senão ele se torna um 8 muito racional, muito frio. Sim. E aí as colheitas dele são nessa proporção. Entendi, né? Entendi. Então, voltando à pergunta que você me fez, então, para mim, o grande boom de um mapa é você olhar os seus desafios. Seja do ano, seja da data de... E como é que você descobre os desafios? Aí são cálculos. São cálculos. Como é que você aperta aqui? Desculpa. São cálculos, assim. A minha numerologia é pitagórica. Então, cada letra tem um valor numérico, né? Então, você vai somando, subtraindo e você chega... Isso é um painel que você tem, onde eu transformo o nome de vocês em números e aí você vai montando todas essas coisas. Às vezes, a pessoa que tem um desafio onde ela tem equilíbrio. Então, é fácil trabalhar o desafio. Mas quando ela tem um desafio onde ela tem insuficiência, onde ela tem lição kármica, ela tem que entender o que é o processo e trabalhar para desenvolver aquele processo, né? E, então, para mim, esse é o grande boom. E você se entender. Eu e a Jaque, nós temos uma coisa muito em comum. Nós temos um 5.
as coisas vão acontecendo e a gente vai gerenciando, administrando à medida que eles chegam. Vai, assim, empilhando os pratinhos. Imagina se eu vou ficar pensando que eu quero ser O processo da Raquel não foi assim. Eu passei numa rua, tinha assim, curso de cristalterapia. Sempre gostei desse universo. Entrei e sentei e assisti a palestra. Que não me deu assim. Entrei e sentei e assisti a palestra. A palestrante se apresentou com todo o leque que ela tinha, inclusive numeróloga. Dali um mês ou um pouquinho mais, fui-me embora para São Paulo. Na época, meu ex-marido foi transferido para São Paulo, fui-me embora para São Paulo. Eu saí do Rio em dezembro para São Paulo e fiquei pouco tempo em São Paulo e voltei. Falei, gente, estou tão cansada, estou tão desgastada, mas era um cansaço, não físico, né? Vou pedir para fazer meu mapa. E aí, catei o telefone da pessoa que deu a palestra, pedi para ela fazer meu mapa. Ela me atendeu presencialmente, 15 minutos ela na minha frente. Eu falei, como é que você me conhece tão bem assim? Ela falou, seu mapa. Ali eu me apaixonei, gente. Então você perguntar, você teve esse processo? Não, eu não tive. Sim. Uma semana depois ela me liga e fala assim, eu vou abrir um curso, você quer? Eu falei, agora. Isso é o 5? Claro. E aí você vai administrando agora. Um 5, ele faz aquilo e ele faz muito bem, mas ele precisa estar feliz, ele precisa estar envolvido. Não, você pode dar o rio de dinheiro para ele, mas se aquilo não agradar ele não vai fazer. Ele não vai fazer, ou vai fazer de uma maneira mal feita, vamos colocar assim, né? Então, conhecer os seus números, para que você veio? Colocar eu e a Jaque dentro de uma sala, de um escritório, 8 horas batendo ponto, a gente morre. A gente fica deprimida, porque a gente quer movimento, a gente quer coisa nova, a gente quer olhar, a gente quer passar, a gente quer falar. Isso é importante para a gente vende um conceito, um produto, uma ideia, a gente precisa disso. Então, quando você se conhece, a tua essência, quando você conhece o que é importante para você, você vai embora. Né? E eu sempre tive, hoje eu entendo perfeitamente, a gente escolhe as nossas profissões muito, muito cedo. Sim, concordo. Eu sempre soube que eu queria lidar com gente, com pessoas. Aí pensei em psicologia. Todo mundo que senta na minha cadeira aqui fala isso, é impressionante. Não é isso. Hoje eu sei, seria uma excelente professora de história. E quanto essa história iria me dar suporte na numerologia, né? Entender mas ainda vou estudar história, calma. Então, assim, esse é o trabalho da numerologia, te sinalizar o teu campo energético, quem é você energeticamente, o que você precisa trabalhar para vibrar mais o teu lado positivo. E na questão do ano, que vai de um aniversário ao outro, que explica esse isso, ano que eu fala? acho que isso é importante, assim, quando a gente pensa na numerologia. Explica, Rô, que você vai saber explicar melhor do que eu. Por exemplo, eu Jaque, estou no meu 2021. Eu não estou no meu 2022. Eu também. Raquel também. Também tá a no gente 2021, vive um ano energético dentro de outro ano cronológico. Nós só vamos entrar em 2022 nos nossos aniversários. Então, assim, a gente conversa muito e eu falava assim, espero eu virar meu aniversário para fazer tal coisa. Espero, porque eu não estava num ano, até o meu aniversário, de me lançar, de me jogar. Eu precisava sair do meu set, que era um momento de pensar, de planejar, de estudar. Então, começar alguma coisa num 9 é para não dar certo. Começar alguma coisa num 7, você vai brigar, você vai ter que brigar muito mais para que aquilo dê resultado. Então, se você sabe disso, por que não? Por que não respeitar? Sabe? Por que não pensar sobre? E são essas questões de numerologia. E aí, quando eu faço trabalho para nutricionistas, energia de uma sala, você já viram lugares que monta tudo e nunca dá certo? Você fala assim, aqui tem um sapo, né? Vamos mudar aquele endereço. Não é mudar o endereço, mas coloca N, coloca uma letra. Não precisa mudar de endereço não, gente. Coloca uma letra a mais, coloca um Bzinho. Em vez de escrever avenida, escreve AV. Isso. Umas coisas nesse sentido. Cara, e eu acho assim, né? Quando eu conheci a Rosângela, ela me entregou 2 mapas. Um mapa que era o meu de nascimento e o mapa daquele ano. E o que mais me impressionou, porque assim, ela não me conhecia, eu não era conhecida no Instagram ainda, nada. Então, assim, não tinha onde ela tirar informação.
E ela começou... Olha, ela é bem desconfiada, né, Rô? Mas teve muita gente assim, você foi no YouTube, no Google, pegar informação. Te perguntar. Tem gente que me pergunta. Porque acaba que assim, né? Eu falei, não tem nem tempo pra... que eu vou ficar no Google. Não, mas já que... Porque ela falava umas coisas que eu falava assim, gente, como é que ela sabe disso? E aí, que eu acho importante ter o suporte da numerologia, porque assim, se eu tivesse conhecido a Rosângela, eu acredito que tudo acontece no momento certo. Mas se eu tivesse conhecido a Rosângela em 2017, eu tinha entendido que lá onde eu tenho um 6, que é onde ela fala, inclusive assim, no meu mapa de nascimento, ela fala assim, olha, você é uma pessoa direcionada para negócios, porque você tem o número 8, nananana, mas é um 8 diferente. Porque você tem um 6 aqui que rege o seu sentimento. Então, ele tem que estar conectado com... Entendi. Então, assim, você é boa pra cuidar de pessoas, nananã. E ela assim, falei, gente, mas ela nem sabe minha profissão, ela nem sabe que eu me tornei massoterapeuta, e é justamente isso que eu faço. E eu fiquei assim, gente, eu fiquei chocada, né? Chocada porque foi muito, muito certeiro, e ali também eu tive certeza que eu tava no caminho certo, porque assim... Aquilo que eu vim para fazer na Terra é o que realmente no final eu tinha me conectado. Sim. Deixa eu só complementar uma coisa assim Claro. que eu acho importante, assim, dentro da numerologia. É muito importante a gente entender o nosso campo energético, esse nome que a gente está usando, Papo com Nutri, ele tem um papel, ele faz vibrar uma energia, como o nome do produto que ela vai anunciar. Mas não é só isso, é também isso. Sim. A numerologia, ela não é um remedinho que te diz assim, toma isso que vai resolver. Sim. Você precisa se trabalhar. Então, assim, eu tenho esse lado, assim, as coisas vão acontecendo, mas tem uma hora que eu tenho que sentar e fazer assim, oi, vamos lá, quantos mapas eu fiz? Eu tenho que sentar e fazer minha planilha. Eu preciso disso. Sim. Sabe? Então, tem uma hora que você tem que se enxergar e se trabalhar. Então, assim, eu costumo dizer que a numerologia ela não é tão difundida, as pessoas não conseguem perceber o valor, o apoio, o suporte que ela nos dá, porque ela não vai resolver sozinha. Essa era a minha próxima pergunta até para ti, Rô, porque você acha que a numerologia ela está se popularizando? Você acha que ela está sendo mais comum na vida das pessoas de hoje para quando você começou? Qual que é a tua visão? Sim. Sim, você quer ver umas coisas bonitas? Que ontem, fazendo o mapa da bebê, eu nunca vi nascer tanta criança com 9. Essa geração que está nascendo de 5, 4 anos para cá, que eu estou analisando, vem uma coisa tão linda, como vem pessoas humanas, querendo bem, Que não tem notícia boa do dia, concorda? Gente, uma coisa assim linda, 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 linda de se ver. Quando você abre uma grade de um bebê, quando você vê uma criança que já nasceu, né? Lindo de ver o quanto vem pessoas generosas, preocupadas com o outro, humanitária. Quer dizer, daqui a 20 anos, né, quando essas crianças estiverem produtivas, né? Sim. Olha Gravidinhas, comentem aqui, ó, o nome do bebê de vocês, que vocês estão planejando. Que a Rosângela não é muito boa de internet, mas eu vou ajudar ela. E aí, se vocês comentarem, eu faço o meio de campo. É muito legal isso, de ver, assim, eu fico assim, e ontem foi, porque tá fresco, né, eu fiz ontem, essa madrugada, eu falo, gente, como vem criança bonita por aí. Não, mas esse negócio que você tinha falado, né, sobre a numerologia, depois que eu fiz meu mapa com a Rosângela, né, eu falei assim, gente, vocês precisam fazer um mapa com a Rosângela, porque ela acerta tudo, pelo amor de Deus. A gente não parece aquelas pessoas que ficam querendo pregar em cima dos outros, que a gente fala, não, você tá com isso? Ah, não. Você já fez a sua numerologia, Você né? tem que fazer. E aí foi muito engraçado um seguinte ponto que a Rosângela falou, porque eu indiquei para uma pessoa que eu conheço, que a Rosângela conhece também, vou falar o nome aqui, mas que fez um mapa. E aí, aquela coisa assim, tipo, tá, então, mês de junho vai aparecer tal oportunidade para mim, não sei o quê. Só que a pessoa esqueceu de trabalhar os desafios dela. Sim. E aí, depois, no final desse ano, falou assim, tá vendo? A Rosângela não acertou nada. A Rosângela não é vidente. A Rosângela é numeróloga. Ela vai te falar o que a energia daquele mês tende. Mas se você não fez a sua parte, como é que você vai... Porque eu tenho que fazer a minha. Não é porque eu sou numeróloga que eu não quero no desafio. Foi tão chocante, porque assim, no segundo ano, que eu falei assim, não, eu vou te dar isso aqui pra você. Vou dar. No segundo ano... Não, já sei até quem é agora. Dei de presente. Agora você ouve direito esse negócio aí e você vai trabalhar as coisas que você precisa trabalhar. Porque não adianta só querer.
Lei da atração, eu super acredito, Jaque. Mas também. assim, se a gente não age, Não. não adianta. Nada Não, vai acontecer. A gente não. precisa agir. E aí, o segundo ano foi totalmente diferente. Né, Rosângela? Já sei Porque quem a pessoa trabalhou os seus desafios. A gente tá bem conectada, tá? Porque a outra coisa que eu queria perguntar para ela é o seguinte: existe forma de aplicar a numerologia de maneira errada? Como errada? Não sei, errada. Por exemplo, eu, como adoro esses assuntos, eu já fui em algumas astrólogas, né? Já fui em várias. E cada uma tinha uma abordagem diferente. A numerologia também tem esse viés, assim, cada numeróloga vai ter uma Sim. abordagem. Ah, tem. Tá. Sim, né? É assim, eu entendi o que você quer saber. Porque assim, é como você recebe o conhecimento, né? Como aquele conhecimento tem um propósito para você, né? Como você se envolve. Então, às vezes, assim, você quer ver, tem um artista que, por um acaso, eu vi o nome dele, ele tinha um nome e ele estava bombando, ele estava aqui na crista da onda, daqui a pouco ele mudou o nome. Eu falei... Aí eu fui somar o nome dele, falei, por que esse menino mudou de nome? Sério? Aonde que ele quer chegar com esse nome? Ele começou, teve problemas com polícia, teve problema, o cachê dele caiu acima, caiu drasticamente. Então, assim, quem fez esse nome para esse rapaz? Sim. Se foi algum numerólogo. Sim. Com que propósito? Pode ter até o desconhecimento, né? Sim. Pensou em algo, mas por quê? Então, assim, tem algumas coisas assim que a gente vê muito em mídia nesse sentido. Mas, às vezes, eu não creio que alguém faça por maldade. Não, sim, que use essa ferramenta Sim. com esse intuito. Agora, tem uma outra coisa. Eu sinalizo uma questão. Mas tem gente que fala assim, mas eu quero assim mesmo. 15 anos depois, esse ano agora. 15 não, uns 12 anos depois, uma mãe que queria o nome do filho X, eu falei, olha, mas eu quero. Então, ela Tu vai... banca, Raquel? Não. Também no banco, não. Ela vai recomeçar tudo de novo. Não. 12 anos depois, ela vai recomeçar de novo. E essa ainda teve a bondade de chegar para mim e falar assim, você me avisou. Eu falei, agora dá tempo, vamos correr atrás. Ainda dá tempo, entende? Então, assim, é um campo energético. E eu vejo isso dentro da minha casa, né? As energias, o ano de cada um, como a gente conversa, como se conecta, como a coisa acontece. Então, trabalhar os desafios, olhar. E aí, com a palavra de desafio, né? Sim. Às vezes a gente fala assim, não quero mais. Eu cansei desse desafio, me dá outro. Ainda bem que o ano vai mudando, né? Graças a Deus. Pra gente poder mudar o desafio, porque senão aquele... Mas tem o desafio da vida também, né, Rô? Sim. Tem o desafio da vida. Sim, mas assim, eu não creio assim... Existe gente para tudo, né? Então você tem uma ferramenta na mão de campo Sim. energético, Sim. né? Que você vai fazer vibrar. Eu acho muita maldade usar de uma forma negativa um nome errado, Sim. um endereço, um nome de uma empresa, sabe? Mas tem gente, às vezes, até que tem. Que teima, né? Mas eu vou te falar, esse negócio de nome pra mim foi muito importante, assim, né? Porque meu nome é Raquel Umbelina de Souza. Tá. E quando eu fiz a transição de carreira, eu sabia que eu tinha que divulgar meus serviços no Instagram. Sim. E aí eu peguei um Instagram meu, eu tinha 2 Instagrams, eu tinha 2 contas, né? Um pessoal e um outro que eu fiz como se fosse um diário fitness, que chamava Umbefit. Ah, tá. E aí, quando eu comecei a atender o pessoal e comecei a atender artista, aí o pessoal marcava e falava assim, Raquel, mas Umbefit parece nome de produto fitness, né? Não, assim, não é só marca e tudo. Aí eu comecei a pensar no nome. Falei assim, não, gente, preciso colocar um nome. Só que para colocar Raquel Umbelina no Instagram, eu falei assim, gente, mas é muito grande, as pessoas não vão se conectar. Aí eu coloquei Raquel Umbe com E no final. E aí eu conheci a Rosângela fez meu mapa, né, na época. E aí eu fui abrir a sala, eu falei assim, Rosângela, esse endereço aqui é bom. Não, maravilhoso, dá um 8, não sei o quê. Gente, recheada de 8. Eu sou só atração dos 8. Aí ela, não, maravilhoso, não. Aí eu falei assim, então, ó, eu tô abrindo a empresa e aí eu tô colocando aqui o nome da empresa. O que você acha de Raquel Umbi? Que era o meu nome mesmo, Sim. que era com E no final. Ela, não, pode tirar esse nome. Não, que não vai dar, não sei o quê. Pensa num outro nome, com H.
Enfim, que é isso, né? Assim, o bom da gente ir se comunicando, porque assim, para mim H não fazia sentido, porque não remetia ao meu sobrenome. E aí a gente foi estudando, que acabou que ficou um B sem o E no final, ficou um B e só. E aí isso virou minha marca. E assim, depois que eu fiz essa mudança, tá? Conta. Tipo, no Instagram e tudo. Gente, não sou a blogueira, não. Não tenho um zilhão de seguidores. Mas assim, hoje eu tenho, tipo, 35 mil seguidores. E antes eu tinha, assim, 1.000 e poucos seguidores, entendeu? Olha. E fora isso, assim, a visibilidade que me deu de trabalho. Às vezes ela posta coisa minha, assim, e eu vou dormir, eu desligo o celular. Quando eu abro, tem assim, que tanta mensagem é essa? Muito seguidor. Ela posta qualquer coisa minha, chega um monte de mensagem. Porque além de tudo, ela é respeitada, né? Sim, ela é reconhecida no mercado. Com certeza. É que a gente chama de micro-influenciadores, né? Que às vezes o pessoal fala assim, eu vou pegar uma conta ali de 2 milhões. Só que a pessoa não converte. Não converte. Não gera nada e você fala assim, gente... Eu já tive experiência com isso. E, enfim, isso foi nome de Rosângela, ela que definiu, assim como da minha nova empresa também. Gente, eu acho que a gente vai ter que usar um outro episódio só pra gente falar de óleos essenciais, né? A gente pode... Porque... Já vai terminar o nosso tempo? É um assunto... Menina, quanto tempo? Eu não sei, tô meio perdida aqui. Mas assim, é um assunto bem, bem profundo, né? É uma forma... Foi um outro lado empreendedor seu que falou. Então, o que acontece, né? Eu não tenho um 5, mas eu não consigo ficar muito parada, assim, sabe? Eu preciso, e foi o que a Rosângela falou aí do 8, que eu preciso, assim, de conhecimento. Sim. E eu não consigo ficar assim, então eu tô aqui e vou manter com esse conhecimento intacto pro resto da vida, vou ficar só fazendo isso. Não consigo. Eu vou sempre correndo atrás de mais informação e etc. E aí o que começou a acontecer? Dentro da minha sessão, por mais que seja uma sessão de massagem, a gente fala que é uma terapia, porque ali a pessoa acaba desabafando e falando e tal. E eu queria alguma ferramenta que eu pudesse ainda mais melhorar, né, o bem-estar. Da pessoa da porta para fora. Exatamente. Sim. E aí foi quando me apresentaram os óleos essenciais, né, que está dentro da aromaterapia. A aromaterapia ela existe há mais de 5.000 anos, que é onde a gente busca, através da essência ali da planta, de uma flor, questões que serão trabalhadas não somente da parte física, como também mental e emocional. E para quem acredita, ao lado espiritual, porque tudo, né, é energia. E assim como a numerologia, os óleos essenciais também são. E aí eu comecei a estudar aromaterapia para complementar a minha sessão de massagem. Então, o que eu faço hoje dentro da minha sessão de massagem com aromaterapia? Eu tento entender as questões que a pessoa ali quer trabalhar nesses âmbitos, então, tanto da parte física. Então, assim, Raquel, eu tô com uma dor aqui. Ou, por exemplo, eu tô com gastrite, alguma coisa. Tem algum óleo que a gente possa usar na massagem para melhorar? E aí eu vou fazendo um blend. E aí, por exemplo, a pessoa sofreu um processo de luto, tá com problema de autoconfiança. Eu vou fazendo um blend específico naquela sessão com óleos essenciais. Que legal! Para trabalhar. E aí começou uma coisa assim, mas posso levar para casa? Tem alguma coisinha para eu levar? E aí começou esse meio que de casa. E aí, por exemplo, atendi um cliente que é conhecido, que começou com o João Vicente, que ele falou para mim, Raquel, eu tenho um pouco mais de problema para dormir, demoro mais para dormir e tal. Sim. E aí, na outra sessão que eu fui atendê-lo, eu levei um Rolon para insônia. Sim. E aí, depois de umas 2 semanas, ele falou assim, cara, eu acho que esse negócio funciona mesmo. Eu tô dormindo melhor. Olha. E aí, eu comecei a fazer rolonzinho, aromestique. Aqui, ó, gente. Que são esses daqui, mas não eram assim. Não eram assim? Não eram. Nossa, menino, tinha que ver. Não tinha nem embalagem. Não tinha. Foco 100% óleo essencial puro, alecrim, hortelã-pimenta. Exato. Aí, o que aconteceu? Começou a surgir essa demanda, porque você vai postando no Instagram, o pessoal... mas entrega fora do Rio de Janeiro? E nananã. E aí, eu falei assim, bom, temos aí uma oportunidade de negócio. Perfeito. Vou montar uma empresa. Qual o nome dessa empresa? Não sei. Rosângela, corre aqui rapidinho. Rosângela, tem umas ideias aqui. E essa empresa vai brilhar muito. Vocês estão sendo apresentadas aqui a elas aqui nesse podcast, mas essa empresa, ela tem uma energia 3 de um 30, que é a mesma energia do Mickey. Imagina. Olha!
Arrasou! Imagina pra onde vai. Eu falei, é isso, ninguém muda, deixa. Vamos. Vai com esse nome mesmo. Porque aí eu tenho a Raquel, que eu já conheço, eu tenho o mapa dela. Eu sei que ela não vai se deslumbrar, ela vai trazer tudo organizado, amarrado, e a coisa vai ter sustentabilidade. E aí eu só falei pra ela, quando a empresa bombar, diz que eu fiz o nome. Ela, claro! Óbvio! Eu passei vários nomes já, que ela falava assim, não, muito ruim. Não, bem solto. Eu assim, caramba, gente, que nome! Eu adoro essa empresa. Eu falava, manda um nome aí, mulher. Fala o nome, o pessoal já começar a conhecer. É Bee Oil. Bee de abelha, oil de óleos essenciais. Amém. E o Bee vem de umbelina, né? Que na verdade o pessoal me chamava de abelhinha. Olha, que máximo! E aí, tinha, assim, tinha pessoas mais próximas que me chamavam de Bi. E eu falei assim, caraca, Bi tem tudo a ver, né? Com natureza, óleos essenciais, porque é 100% vegano. Sim. Aí eu falei assim, não, vou colocar Bi. Só que aí eu fui variando os nomes de Bi pra Rosângela. E aí ela fazia... Medo, né? Tipo, aí ela fazia o mapa, ela... Não. Aí quando eu falei, não, tá bom, então vai ser Bee Oil, porque vai pegar todos os óleos essenciais. Aí eu mandei pra ela, aí ela, perfeito, é a energia de um Mickey, você quer mais? Não, quero não, tá bom. Tá maravilhoso. Assim, tem o nome de uma música, né? Que aí o pessoal da artista fala o nome de música e tal. E eu coloquei o nome, chegamos lá à conclusão de um nome da música, né? Certo. Eu falei assim, essa música, ela não vai bombar. Não vai estar no primeiro lugar. Mas essa música, ela vai se tornar referência, vai se tornar hino de alguma coisa. E aí a música, com 3 meses, já ganhou prêmio. Olha. E é música. E ela me ligou na hora, tô indo em tal lugar, um prêmio pela música, que ainda tá tudo em plataformas. Eu não sei explicar a vocês como funciona. Tá tudo bem. Mas tá assim. E assim, essa música ainda vocês vão ter assim numa causa, num projeto, alguma coisa assim. Então não é uma música que vai vender milhões de cópias, vamos dizer assim, mas é uma música que vai dar um destaque a essa autora. E o legal disso, né, quando a Rosângela passa pra gente, é que assim, você, né, da sua vida, você que define o que você quer. É igual ela falou assim, não, mas a mãe bateu o pé porque queria aquele nome. É você ter essas ferramentas para você tomar a sua decisão. Sim. Por isso que eu falo hoje que, assim, ela é o meu encosto, assim, porque ela me dá mais ferramentas onde eu me sinto mais segura para tomar a decisão, né? Do tipo, tá bom, você quer colocar outro Bi que não seja esse? Ou você quer uma energia de um Mi que você quer segurar essa bomba? Porque eu também tenho essa escolha. Também tem. Tipo assim, tá bom, você quer mesmo crescer uma empresa a esse nível? Você quer, tipo, assumir? Tipo, você sabe que você não vai ter tanta vida pessoal assim? Exatamente. Então, assim, quero. Uma escolha. É uma escolha. Mas ela tá me dando uma ferramenta ali pra eu poder escolher. E aí é que eu digo, né? Não dá pra me emocionar com uma coisa dessa. Óbvio. Sabe, com uma pessoa dessa, quantos seguidores você tem, amor? 35. Só. É. Né? E aí falar que eu sou encosto dela. Exatamente, é isso. Mas são 30, e são seguidores, gente. Não são seguidores. Que essa menina tem com ela, que confiam nela, né? Que chamam ela. Agora ela tá botando um pouquinho mais. Mas assim, que a todo momento. Teve alguns momentos aqui, Rô, do podcast, que eu escutei muito da Raquel, medo, insegurança. Ela precisou de outras coisas, além do aparato financeiro dela, que ela foi engenheira de produção. Onde está isso na energia da Raquel, quando a gente fala de numerologia? Não gosta de errar. Ah, tá. Sou muito... Então o medo dela não é o medo novo. Ela não gosta de errar. Se ela errar, ela fica mal com ela. E se você perceber que ela errou, aí abre um buraco que ela entra. Entendi. O medo dela é perder. Não é perder o financeiro. O medo dela é ser desmascarada. O medo dela é as pessoas perceberem que ela é incapaz, que ela é incompetente, que ela não vai dar certo. Aqui na internet é muito conhecido como síndrome do impostor. Não. Síndrome do impostor aqui na internet, assim, por exemplo, você, Jaque, tá aqui apresentando seu podcast, você trouxe vários profissionais, você tem capacidade para isso. Mas você sente que em algum momento, tipo assim, meu Deus, eu vou ser desmascarada. Tipo assim, eu não sou a Jaque, eu sou uma outra pessoa. Eu tô enrolando, tô dando golpe nas pessoas. É uma coisa, assim, muito louca que você não se sente merecedora do lugar onde você tá. Olha, entendi. Porque daí você acha que você é uma impostora. Entendi.
Isso é uma coisa. Isso é na vida dela toda, não é só no lado empresarial, não. Entendi. Entendeu? Se ela fizer uma comida, ela pode ser a mais simples possível, mas tem que estar arrumada, perfeitinha. Isso é uma característica desse número que ela tem. Olha, você sabe que a Rosângela, ela me tirou um trauma da vida de verdade, assim. Quando eu conheci a Rô, que foi até num consultório de uma nutricionista também. Olha. A minha vida inteira eu cresci com a minha mãe falando na minha cabeça: você é muito desorganizada. Você é muito desorganizada. Você é muito desorganizada. Quando eu sentei na frente da Rosângela, eu falei: não, porque eu sou muito desorganizada. Ela olhou para minha cara, ela falou: você é desorganizada? A organização está toda dentro de você, dentro da sua cabeça. Ela não precisa ir para fora. Porque está tudo aqui, você consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. É que as pessoas não acompanham. Não acompanham. Mas se te colocarem para fazer uma coisa não vai. Só, você vai queimar o arroz. Se você estiver em casa e tiver que só fazer o arroz, você vai queimar o arroz. Olha, então, eu tirei daquele peso que eu tinha, que eu não era desorganizada. Assim, essa energia que você tem, eu também tenho, né? A gente consegue conversar perfeitamente sobre essa energia. A grande questão é assim, a gente tem uma organização diferenciada das massas, né? A gente tem uma disciplina, a gente tem um olhar, a gente tem um foco, interesses completamente diferentes, mas às vezes a gente precisa um pouco de parar, respirar e botar a coisa no papel, centrar, porque isso nos dá força e nos clareia para seguir. Sim. Mas não vem esperar da gente, assim... Hoje eu cheguei aqui super cedo, porque se eu deixasse para sair na hora certa, eu ia correr risco de atrasar. Então, assim, eu tenho que ter esses cuidados comigo, porque eu sei do que eu sou capaz. Então, assim, mas de forma alguma nós não somos organizadas. Nós damos conta de milhões de coisas ao mesmo tempo e funciona. É bem isso mesmo. Bom, nosso episódio está acabando. Ai, foi uma delícia. Gostaram? Estar com você e com a Raquel foi maravilhoso. Assim, essa nutricionista que nos apresentou, né? Eu e a Jaque, é um amorzinho meu, que é a Maria Fernanda, né? Maria Fernanda Magalhães. E assim, a gente tem um projeto que não foi à frente, mas tem um projeto juntos. E foi assim que eu conheci a Jaque, né? Onde fomos experimentar esse projeto. Sim. E de lá não nos largamos mais. A gente não se largou mais. Que episódio incrível. Quero agradecer muito vocês. Mas nós vamos para o último quadro do nosso podcast, chamado de Bola com Nutri, no qual eu faço perguntas e vocês respondem assim, com a... Cuidado! Que sai dessa cabeça, meu Deus! Preocupada. Né? São perguntas e vocês respondam com a primeira coisa que vier na cabeça, de maneira direta e de coração mesmo, tá? Tá. Vamos começar com a Raquel. Ai, meu Deus. Raquel, o que te faz ser única? Sentir. Se você fosse um óleo essencial, qual você seria? Isso é um 5. Essa pergunta não estava aí. Tá. Ah, tá? Pensei que você tivesse tirado por conta do que ela falou. Não. Tá. Caraca, se eu fosse um óleo essencial... Qual você seria? Ai, meu Deus. Acho que é o Líbano. O Líbano é um óleo essencial que traz um pouco de mediunidade, que traz essa conexão, né, do seu eu com o eu espiritual. E é uma coisa que, né, tem aqui no meu 8, mas é uma coisa que eu valorizo muito, assim. Eu tenho um desse. Você tem? Tenho. É maravilhoso. Você pode usar na meditação. Não consigo meditar, Raquel. Não? Não. Então, Me ensina outro jeito? Você pode usar antes de dormir. Você pinga uma gotinha na mão esquerda, esfrega uma na outra, faz uma conchinha e inala profundamente. Tá. Se você tiver congestionado, o Líbano também auxilia. Ajuda. No descongestionamento. Hashtag fica a dica, hein, gente? Hashtag fica a dica. Um momento que você repetiria na sua vida? Essa transição. De confiar em mim. Que massa. Um mito sobre óleos essenciais que te incomoda muito? Ai, que é do jovem místico, que não funciona. Sabe, que assim, é a mesma coisa, acho que também esse episódio pode trazer um pouco disso, né? Que eu vejo muito hoje em dia na internet, o pessoal falando sobre o jovem místico, que são as coisas, assim, né? Vamos lá, eu sou engenheira de produção, eu sou racional. Mas desde que o mundo é mundo, a ciência, ela luta com a espiritualidade, né? Com essa questão de... Quero a comprovação que eu posso pegar nisso aqui. Só que tem coisas que elas vão um pouco além.
né, que vão além da ciência. E os óleos essenciais, eles têm embasamentos científicos, mas tem outros que não. E aí, hoje em dia, isso foi muito... como que eu posso dizer? Foi muito popularizado a um nível onde as pessoas elas deixam de acreditar porque entra naquela caixinha da parte mística, né? Sim. E isso é uma coisa que me incomoda. Que te incomoda. Isso aqui é um 5 agora, tá, Rosângela? Se você pudesse definir um aroma para a Rosângela, qual seria e por quê? E são 5. O aroma para a Rosângela... Olha lá que eu faço seu mapa, hein? Olha bem, hein? Isso vai a nível mundial, esse nosso papo aqui. Olha, um aroma para Rosângela, eu daria um alecrim. Mas por alguns motivos, tá? O alecrim, ele é o óleo do estudo, o óleo da clareza mental, óleo da memorização. E eu acho que ele te auxiliaria, não somente nas suas questões do dia a dia, mas também para você destravar um pouco a mente para o lado digital. Opa! Uma boa! Entendeu? Para você, assim, abrir um pouco a mente para essas coisas novas, né? Porque... Só abrir um parênteses, assim, porque a gente sofre a todo momento, né, com coisas muito novas e, assim, quanto mais nova a geração, mais você vê que, assim, hoje tem um TikTok, tem um negócio, e aí vem, e a gente tem que ir se atualizando, a gente tem que ir mudando, e é isso. Eu gosto do alecrim, gostei da ideia do alecrim, porque a informação que eu tenho do alecrim, que também que ele fala de alegria, né? Sim, ele é um óleo também, assim, do lado espiritual, né? Que ele vai abrindo as portas. É bom. Adorei, já foram só os 5. Agora vamos para a Rosângela. É um perigo. Rosângela, o que te faz ser única? Ser eu, gente, do jeito que eu sou, estabanada, de falar as coisas depois, meu Deus, olhar, sabe? Eu acho que é isso, ser do jeito que eu sou mesmo. Falante, às vezes quieta, apaixonada pelas coisas, sabe? Inteira, quando me jogo nas coisas, eu tô inteira naquilo que eu tô fazendo. Faço nada pela metade. Um número especial para você, Rô? O 5. 5. Ele é a minha paixão, ele é minha vida. O que é o 5? Liberdade, movimentos, atrair oportunidades, gerar oportunidades, ter tesão por tudo aquilo que se faz. Fazer assim, ó, quando o olho brilha assim, ó, né? Se você pudesse repetir um momento na sua vida, qual seria esse momento? Nossa, são muitos. Tem que escolher um. Não, vou escolher 2. Tá. Tu pode tudo, querida. Tu que faz meu mapa. Minha filha e meu neto. Sabia. Puxa saco. Um mito sobre numerologia que te incomoda muito. Eu acho que eu vou seguir a mesma linha da Raquel com os olhos, sabe? Essa coisa assim, que isso é enganar as pessoas, né? Que é invencionice. Isso, pelo menos aqui eu faço, é uma numerologia que vem de Pitágoras. Ela se fortificou, ela conseguiu se manter durante séculos e séculos só pela oralidade. Porque de Pitágoras até você ter a primeira publicação, tem um espaço enorme. Então, como é que isso se fortalece assim? Então, quando você diz que isso é para ganhar dinheiro, sabe, para enganar alguém, isso me incomoda. Isso te incomoda. Me incomoda. E, Rô, quem foi a pessoa mais importante da sua trajetória até aqui? Norma Estrela, a minha mestra em numerologia. É que fez seu primeiro mapa? Foi a que fez meu primeiro mapa e que foi que me ensinou numerologia. Sem ela, a Rosângela Oliveira não existiria. É isso. Meninas, adorei a nossa conversa. Vocês gostaram? Muito feliz de estar aqui. Olha, agradeço. Mais 2 horas. E espero que a gente, de uma certa maneira, nesse nosso papo tenha contribuído. Muito. Aberto cabeças, né? Muito. Porque aqui é realidade, né? Isso. Não são histórias. Aqui não tem impostora, né? Não. São fatos. São fatos. Né? Então, eu espero você mesmo. Sabe que você muito volta, obrigada. né? Porque se eu não te trouxer aqui com a Maria Fernanda, a gente vai criar um problema. Então, você volta. A Raquel também quer te ver de novo aqui pra gente falar bastante de óleo essencial. E a gente traz até uma nutricionista,
porque a gente tem nutris que hoje também usam, né, utilizam da aromaterapia para poder ajudar. Inclusive, hoje, assim, essa minha nutricionista, eu trabalho com ela também com aromaterapia, com alguns óleos que auxiliam na parte de compulsão alimentar. Ótimo. E que também... Puta assunto. Tem bastante coisa, assim. Pra gente conversar. E gostaria muito que vocês deixassem o @ de vocês, para quem ainda não conhece vocês nas redes sociais. Eu sei Ainda dela. bem que tem eu sei filmagem dela. aqui pra ver a cara da Rosângela. É a Rosângela Oliveira, né? Ela. Aquela que olhou. É Rosângela Oliveira, não é? O meu @ é jaque.vidal. Siga também o @ Papo com Nutri. Não deixa, gente, por favor, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar. Tocar o sininho. Fazer o like, igual o Jorge Henrique fala. Aqui, Comenta aqui, comentário. porque é muito importante pra gente entender que vídeo que tá acrescentando na vida de vocês. Isso. Né? Que esse é o meu propósito, né? Conectar aqui pessoas, histórias, a vida de você que tá aí escutando. Se uma coisa que a gente falou aqui hoje mudou, né, a vida de alguém, olha que legal. Essa é o poder que a tecnologia e a internet traz pra gente. Então deixa seu @. Meu @ é raquel.umbi, o de urubu, M de Maria e B de bola, umbi. E só abrir um parênteses, eu tô abrindo vários parênteses aqui. É que é muito importante, assim, mesmo que depois de algum tempo, uma coisa mudou na sua vida, coloca nos comentários, sabe? Porque, assim, faz diferença na nossa vida saber. Porque, às vezes, fica aí do outro lado, a gente sente energia, né, de troca, mas não tem, assim, o retorno, né? E, às vezes, você tirar um tempinho para escrever de um bem que a gente fez aí do outro lado, pra gente é muito importante. É isso. Que linda! Meu @ é Rosângela Oliveira. No Instagram vocês vão me ver com uma borboleta, que é a minha logo, que ela representa o meu 5, né? A minha liberdade, né? A minha beleza de voar, assim. E o que vocês precisarem é só chamar. Mande um direct. Vamos terminar de mãos dadas. Ai, obrigada. Obrigada a você. Amei, foi um prazer. Foi muito bom estar aqui. Ficaria aqui, tipo, 3, 4 horas. Amei. Amei minha caneca. Gostou? Amei. Então vamos fazer Gostei. sim. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada.